Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz, da Casa Espírita Ser Luz de Umbanda. Então vamos começar aí o nosso plantão de dúvidas. Vamos à primeira pergunta. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho aqui, tirando algumas dúvidas de corpos sutis. Esse assunto eu já adianto para vocês que ele é, eu não diria polêmico, mas ele ainda não tem nada fechado, ainda não, alguns conceitos ainda não estão muito delimitados, né? Então o que que acontece? Vai depender muito da linha de pensamento, da linha da religiosidade ali. Então se a gente for pegar a teosofia, vai falar em sete corpos. Se a gente pegar o espiritismo, vai falar dos três principais, mas não é que não existam outros, né? Então tem toda uma teoria por trás aí da decodificação kardeciana, né? Então quando Kardec trouxe, não tinha como no Pentateuco, em 5 livros, ele trazer tudo que existe de sabedoria, de espiritismo, né? Em 5 livros. Então ele trouxe o que era o primordial, porque é o mais, eu diria que o mais urgente para a gente compreender, para poder daí galgar degraus assim mais altos, né? Voos mais altos. Mas assim, no fundo, todas essas religiões da Terra, que obviamente que buscam o sagrado, que buscam o bem, também todas as linhas espirituais ou espiritualistas, elas buscam sempre esse mesmo conceito. Mas o que, que a gente tem que a gente tem que entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Isso é que é importante. Então, dentro do espiritismo, a gente vai trabalhar basicamente com corpo físico, duplo etérico e perispírito. Perispírito envolve tanto o corpo mental concreto quanto o corpo emocional, tá? Então, ó, perispírito é o corpo mental concreto, ou corpo mental inferior, e o corpo emocional. Para esse perispírito se conectar ao corpo físico, existe o duplo etérico. Padrinho, duplo etérico é um corpo? Não, duplo etérico não é corpo. Duplo etérico é simplesmente um duplo eterizado que faz a conexão do nosso perispírito, que tem o corpo mental inferior e o corpo emocional, com o corpo físico, tá? O duplo etérico não é corpo, ele só faz a conexão entre dois corpos, tá bom? E aí a pergunta foi a seguinte: quais as maneiras para se acessar os corpos sutis? Eu não diria acessar. O que acontece? É, Na medida que a gente começa como um princípio inteligente, lá nos reinos mais inferiores, o reino mineral, e depois vai evoluindo milhões e milhões de anos, até alcançar o reino vegetal e assim sucessivamente, o reino animal, e hoje a gente está aqui no reino hominal, mais para tendência animal do que propriamente hominal, né? A gente está começando. Então, o que que acontece? Não é bem a questão de acessar, é a questão de construir esses corpos ou de tomar consciência desses corpos, dependendo da linha de pensamento que a gente utiliza. Do mesmo modo que depois a gente vai falar um pouco mais dos chakras, a gente tem que entender o seguinte, que a complexidade do nosso corpo, então já existe um alinhamento dos chakras, já existe um distanciamento de um chakra para o outro, enquanto nos reinos mais inferiores, tem chakras que ainda não foram construídos ou despertos, tem chakras que estão um é sobreposto ao outro, entende? Então, assim, tudo nessa cadeia evolutiva da construção dos nossos corpos, esses corpos eles vêm sendo construídos. Por exemplo, uma planta tem corpo emocional? Óbvio que não. Então, em que momento que isso vai começar a construir esse corpo emocional? Por meio das experiências no reino animal. Porque já começa. Como é que a gente começa a chegar nas emoções? Vocês concordam que é por meio das sensações? E as sensações elas começam no reino animal. Né? Na verdade, ela principia muito timidamente no reino vegetal. Sabe aquela percepção assim que a planta sente a nossa energia? Que a planta reage à nossa energia? A gente pode pegar aquela Maria dormideira, aquela plantinha que a gente toca e ela. Aquilo é um nível de sensibilidade muito primitivo. Então começa ali no reino vegetal, mas começa a se desenvolver mesmo e pegar mais. Encadear os elementais desse plano no reino animal, porque a sensação já se aproxima mais. Inclusive, a gente até costuma dizer, né? Às vezes a gente olha para um cachorro, para um animal mais domesticado, parece que eles já começam a ensaiar emoções humanas, né? E como é que a gente fala? Uma alegria, uma tristeza. Isso é o corpo emocional sendo construído, gente. Por isso essas experiências que eles têm que passar.
aqui no planeta Terra. E é aí onde é formado o instinto principalmente. É por isso que a própria lei de autopreservação, que é uma das leis primordiais para a gente se manter vivo, eu até comentei, lembra, num dos plantões anteriores, que eu falei assim, gente, é muito complicado quando uma pessoa transpassa a fronteira dessa lei de autopreservação e ela comete suicídio. Porque, pensem bem, nós demoramos milênios para construir esses nossos corpos e, inclusive, por meio do nosso instinto, preservar a nossa vida. Desde os reinos anteriores, do reino vegetal e reino animal principalmente. Então foram milhões de anos construindo essa sensibilidade, entre aspas, aliás, esse instinto interior de preservar a nossa própria vida. Então, quando o ser humano chega a tal ponto de romper o que ele veio construindo em milhões de anos, por meio da evolução dele e das outras cadeias, então, assim, para ele recuperar esse instinto de autopreservação é muito complicado. É por isso que a gente fala que geralmente quem comete o suicídio tende a cometer novamente. E a gente fazendo uma comparação bem vulgar e bem simplória, mas só para vocês entenderem, sabe aquela história que o ladrão que rouba uma vez, rouba duas? A pessoa que mata o ser humano uma vez, para matar a segunda fica mais fácil? Porque a gente vai perdendo os limites mesmo de bom senso ou de instinto ou de autopreservação de nós, também de preservação da vida como um todo, que a gente demorou há milênios para desenvolver nas nossas evoluções. Mas então, assim, eu não falaria muito como acessar os corpos sutis, mas se eu preferia dizer assim, como, padrinho, utilizar melhor esses corpos sutis. Aí nós temos as leis, nós temos os conhecimentos das sabedorias arcaicas, nós temos as iniciações espirituais, porque para a gente entender todo esse processo. Como é que eu vou acessar a um corpo meu? Como é que eu vou utilizar, por exemplo, o meu corpo astral numa projeção, se eu nem sei que eu tenho um corpo astral? Então, gente, conhecimento. E aí a gente aproveita e dá a pitada de amor. Conhecimento aplicado com amor, sabedoria, né? E aí a gente pode falar também do próprio aspecto da nossa religiosidade, que é essa busca de compreender isso e através desses conhecimentos a gente poder se relacionar com algo que a gente já sabe existir. Né? Então, assim, eu começo a utilizar bem os instrumentos, que eu começo também a compreender que eles existem. Primeiro eu preciso saber da existência deles. Mais ou menos aquele negócio, né? Como é que eu posso entrar em contato com algo que eu ignoro completamente a existência? Então a gente começa de baixo para cima. Antes de eu querer acessar o meu corpo sutil ou utilizar bem esse corpo sutil, eu tenho que entender o que é ele. Em que frequência que ele vibra? Aí vamos pegar um pouquinho. O nosso corpo físico vibra na frequência mais densa. O duplo etérico, ele está entre a frequência física mais densa e o perispírito. O corpo emocional, ele está abaixo do corpo mental. O corpo mental, agora de cima para baixo, o corpo mental, ele mantém o corpo emocional, se ele estiver em equilíbrio, né? É por isso que a gente fala que a razão que vem dessa mente concreta, né, dessa mente inferior, ela tem que dar dano nos limites para o corpo emocional, porque o corpo emocional é exatamente, ele precisa de uma rédea, e essa rédea é o nosso juízo que vem desse campo, desse corpo mental. E olha que interessante, gente. Sabe por que a gente começou a construir o corpo mental? Porque a gente começou a criar juízo, a gente começou a discernir. Porque não existe como... por que o animal não tem livre-arbítrio? Porque ele não tem corpo mental. Ele está em construção muito primitiva e incipiente disso. E por que nós somos cobrados nas nossas ações, nas nossas atitudes e comportamentos? Porque nós temos livre-arbítrio. E por que nós temos livre-arbítrio, padrinho? Porque nós já temos condições de ajuizar as coisas. Saber o que é bom, saber o que é do bem, saber o que faz mal, mal para mim, mal para o mundo. A gente já tem condição. E aí, por que é importantíssimo o corpo emocional para construir o corpo mental? Porque é sentindo na pele é que eu vou ter condições de ajuizar se isso é bom ou se é ruim. Porque a partir do momento que eu não sentir em mim, no meu corpo, na minha vida, eu não tenho condições de respeitar o outro. E entender, ou seja, ajuizar que isso não é bom. Porque se não é bom para mim, não é bom para o outro. Se não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Então, assim, gente, está tudo muito bem acoplado dentro de uma sabedoria perfeita. E assim, a gente tem que entender que todos os nossos corpos, inclusive o nosso corpo físico, eles vêm assim, não existe outro termo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Gente, a gente está falando de uma tecnologia sideral, cósmica. Imagine-se um computador, esse computador mais perfeito que existe aqui na Terra, é uma tecnologia de ponta.
Imagina o nosso corpo mental, imagina o nosso corpo emocional. Então tudo isso é muito bem engendrado. E quando a gente for falar do cordão de prata, que vocês citaram em alguns momentos, eu vou trazer uma compreensão sobre essa questão dessa tecnologia sideral, né, cósmica, divina. Eu acho que essa é a palavra. Só que tecnologia ainda não chega onde a gente gostaria de chegar, né? O vocabulário nosso ainda é muito limitado. Então tá, o Tomás colocou aqui em relação a acessar os corpos sutis do outro, né? Então assim, gente, a mediunidade é entendida como um sexto sentido. Você imagina, os nossos cinco sentidos básicos, que são esses mais físicos, a gente não consegue utilizar eles ainda muito bem, né? O paladar, o olfato, enfim, a gente ainda tá... É só a gente comparar, imagina assim, também porque não é a necessidade, exatamente a gente está numa fase de sensibilização dos nossos sentidos mais espirituais, porque a gente poderia falar assim, ai padrinho, mas se a gente veio dos reinos anteriores e um dia nós passamos aí como um princípio inteligente, antes de nos tornarmos seres inteligentes, nós fomos um cachorro cujo olfato é muito mais aguçado do que o nosso. Por que a gente não mantém esse? Porque o cachorro precisa dos sentidos, o reino animal ele precisa desses sentidos mais apurado possível. Porque o que eles estão construindo em nível de corpo emocional e começando a construir em corpo mental, eles precisam fixar esse aprendizado por meio da experiência material. Entende? Então não faz sentido um anjo ter um olfato super apuradíssimo se nas esferas que ele vive não tem cheiro. Vocês entendem esse princípio? Então, assim, cada coisa está dentro dessa inteligência. Então, assim, explicando isso, vamos chegar um pouco além. Então, como acessar esses corpos dos irmãos dentro de um trabalho apométrico? E aí chega nessa parte que eu quero falar. Como a gente está desenvolvendo o sexto sentido, a gente ainda está muito às cegas. Então, a gente mais confia no direcionamento e nas intuições e nas orientações dos nossos guias que realmente, verdadeiramente dirigem o trabalho apométrico. É por isso que o médico tem que estar muito silenciado intimamente para poder ouvir, ou então também focado para poder enxergar dentro do que é projetado no quadro mental do médium. Porque assim, não tem como a gente falar assim, eu vou acessar o campo mental do paciente na frequência de uma vida dele e tal. Não. Isso é feito pela espiritualidade superior, porque é um magismo que está muito além da nossa compreensão. Né? Então eu acredito piamente que algum dia a gente vai ter essa condição. Talvez um Chico Xavier, mas agora não, agora a gente mais confia, tanto é que quem faz o acoplamento no médium que vai dar a passividade é a espiritualidade. Entendeu? Vamos supor que tem um consulente. Aí uma PM desse consulente se projeta para ser tratada. Quem faz o acoplamento dessa PM no médium passivo é a espiritualidade. É ele que faz o acoplamento, entendeu? Tanto de um obsessor quanto de uma PM ou qualquer manifestação necessária. Então a gente fica mais receptivo e aberto, né, atento às intuições, às orientações. Então, assim, a gente ainda não tem condições de fazer isso ativamente, proativamente. Na verdade, a gente é levado, é feita essa conexão por meio dos nossos guias e assim a gente sente, né, depois de conectado, a gente sente as sensações, a gente começa a ler um pouquinho o campo mental, do espírito, ou então ler o registro dessa PM, né, e assim a gente vai trabalhando, beleza? Com relação à segunda questão, aí assim, vamos só refletir um pouquinho mais e trazer novamente. Gente, é muito interessante quanto os assuntos eles voltam de novo, porque eu tenho certeza que o nível aí de conexão de vocês vai melhorando, vai aprofundando. A gente comentou lá atrás, uma vez num dos plantões anteriores, essa questão de que cada dimensão tem os elementais daquela dimensão, os elementais naturais. Então, realmente, Tomás, é exatamente como você falou. Nós somos uma centelha que nós descemos aí dentro. Então, essa centelha, ela anima o próprio princípio inteligente. Gente, princípio inteligente, a gente ainda não é um ser ainda. Não é um ser, é um princípio inteligente. E ali a gente vai começar a construir esses corpos para tomar posse desses corpos, depois conhecer esses corpos e realmente saber utilizar esses corpos. Mas o que acontece? Cada movimento de descida, você imagina, do plano de onde nós fomos criados até esse plano mais denso, a gente também não tem, é inimaginável. Então, o mistério da criação, da antropogênese, não estou falando nem da cosmogênese, né, gente? Cosmogênese é a criação dos mundos. A antropogênese é a criação dos homens, dos seres humanos. Então, assim,
não tem como a gente compreender, mas a gente sabe sim que, Tomás, na descida desse princípio inteligente, ele desce com os princípios e ele sobe como inteligência e consciência. Nesse processo de subida, a gente vai construindo esses corpos, porque assim, a gente vai construindo esse corpo aqui, a gente atua nesse corpo aqui, e aí depois a gente entra num processo de sutilização desse corpo. Os corpos mais densos a gente vai deixando eles para trás, porque não precisa mais enquanto a gente vai se elevando. Mas cada existência nossa, onde está o nosso foco consciencial, ele vai estar atuando com os elementais daquela área. Então é exatamente como você falou, eles vão vestir o nosso corpo, que vai vestir a nossa consciência, para que a gente atue naquela dimensão. Então, assim, por que que um espírito não precisa do corpo físico? Porque o foco consciencial dele, de evolução momentâneo, está no plano espiritual. Entendeu? Então ele nem tem o chakra básico, porque o chakra básico é para quem está encarnado, projetado, né? Eu digo assim, manifestação física densa, né? Ele pode ter lá, mas esse chakra básico, ele como se ele se recolhesse. Inclusive é dito em algumas passagens que a gente vê assim, quando a gente vê um fantasma, você não vê as pernas, você não vê a parte de baixo. Exatamente, dizem, não vamos tomar isso como uma verdade, mas é uma ilustração que eu acho que traz alguma compreensão em nível mais simples. Mas assim, é como se ele não tivesse que ter perna, porque o plano que ele habita, ele não tem que tocar o chão para manter o fluxo da vida dele, o calor da vida dele física. Porque lá no plano astral, o que mantém o plano astral não é o chakra raiz. Não é o chakra raiz como aqui. Então tudo isso tem um porquê, tem um sentido mais profundo. Mas realmente é isso. Cada elemental vai dar formação ao corpo, que vai vestir a minha consciência do nível onde a minha consciência está focado, o meu ciclo evolutivo, né? Então, seja aqui no plano físico, seja no astral, seja no plano superior e assim sucessivamente. E o que é interessante notar? Em alguns desenhos, até orientais, a gente percebe que os espíritos mais evoluídos, quando eles... Alguns desenhos ilustram bem isso. Quando o espírito vem numa forma de uma bola de luz, uma centelha, ele projeta várias bolas. Gente, observem, são chakras. Porque cada chakra vai atuar numa dimensão, construindo o corpo daquela dimensão. Aí ele abre os chakras e aí projeta o corpo. Entendeu? Até aquela dimensão que precisa atuar. Quando ele não precisa mais, esses chakras vão se recolhendo, formam um só, uma bola de luz, e ele volta para os planos, para as esferas celestes. Então, assim, existe, por trás dessas ficções, desses desenhos, dos filmes, existe um conhecimento. Obviamente que a gente vai refletir, a gente vai aprofundando para tomar... para que a gente tenha mais clareza dentro desses conceitos. Mas, assim, a gente também não pode ignorar o que já está aqui. Beleza?